Olá, satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura. Você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Lembrando que quem nos acompanha agora de meio-dia a 1h da tarde pode e deve participar conosco por telefone, através do telefone 11... não é? Porque é São Paulo, 5081-3782. Repetindo, 11-5081-3782. Muito bem, nesta manhã aconteceu a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Vamos aos nomes? E aí, você torceu para que entrasse alguém e não foi escalado? Fernandinho, Hernanes, Luiz Gustavo, Oscar, Paulinho, Ramires e William. Atacantes, Bernard, Fred, Hulk, Jô e Neymar. Goleiros, Jefferson, Júlio César e Victor. Zagueiros, Dante, Davi, Luiz, Henrique e Thiago Silva. Laterais, Daniel Alves, Malcom, Marcelo e Maxwell. Sorte para todos eles, né? O retorno está muito alto aqui dentro do estúdio. Vamos pedir a nossa equipe técnica para nos ajudar aqui, tá bom? Muito bem, gostaram? Gostaram da escalação aí, meus queridos convidados da mesa? A começar por ele, o oftalmologista Newton Cara José Júnior. Tudo bem? Tudo bom? Saudações, Eliane, e aos ouvintes e telespectadores. Saudações brasileiras, corintianas. O que você quer dar saudação aí? Tá animado para a Copa? Estou animado para a Copa, talvez moderadamente. Já estive mais. Né? Muitos problemas no Brasil, políticos, econômicos, mas estamos animados sim. Também comigo a reumatologista Ana Maria Cristiano Ney. E aí, você entendeu aqui essa escalação? Conhece esses jogadores? Ou está como eu assistindo? Eu só vou assistir, quer dizer, nem vou assistir porque eu vou estar fora do Brasil, mas Fala mais pertinho aqui. A gente torce que funcione, que esse povo tenha alguma alegria, né? Que as tristezas são muitas. Muito bom. O senhor voltou aqui dentro do estúdio muito alto, tá? Deixa eu perguntar para ele também, cirurgião plástico Marco Flávio Mastrandonakis. Meu querido amigo, tudo bem? Tá animado para a Copa? Olha, Bom dia, ouvinte. Sempre um prazer estar aqui com essa mulher linda, Liliane. Obrigada. Sempre uma coisa linda. Bom, você sabe que eu nunca tive muito interesse por futebol, né? Principalmente na situação do jeito que está acontecendo hoje. Eu sempre achei que o futebol é um anestésico, enfim. Então eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Reis, porque as minhas situações para futebol não são favoráveis. Eu não gosto, Lili. Nunca gostei. Nunca gostou? E você o que acha? Pode opinar também. Eu vou pedir a ajuda dos meus colaboradores do estúdio para baixar o áudio de retorno dentro do nosso estúdio, por favor, tá? Muito bem, vamos ouvir o Heinz Conrad, ele que é do médico cirurgião do Centro para Tratamento da Dor Crônica. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas. Se for para falar de futebol, eu sinto muito, eu entendo absolutamente nada de futebol. Dos convocados aqui, conhece algum? Eu conheço. Conheço. Mesmo assim, eu arriscaria assim, um bom dia e saudações tricolores. Aê, muito bom. Eu conheço o Neymar. Sim, conheço o Neymar. Fiquei feliz do Júlio César ter sido escalado, o goleiro, porque eu acho que ele participou de várias Copas já, um rapaz experiente, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer que dê tudo certo, sobretudo fora do campo, né? Porque há uma expectativa em torno desse acontecimento também, né? Porque todos os olhos do mundo estarão voltados para nós nesse período. Vamos torcer aí para que realmente nada, né, seja causada aí nenhuma surpresa extraordinária. Pode tirar o retorno aqui de dentro, então, tá? No dia do oftalmologista, especialistas alertam para doenças que aumentam com a chegada do inverno, como reações alérgicas e a conjuntivite. Olhos vermelhos, coceiras e lacrimejamento são um dos problemas oculares que se intensificam nos períodos frios. As pessoas mais propícias aí a contrair a doença são aquelas que têm histórico de alergias, porém qualquer um está sujeito ao risco. É o tempo seco, né, doutor Newton? Isso, Liliane. Chega pertinho do microfone, por favor. Liliane, o que acontece é que a parte externa dos olhos é recoberta por uma membrana mucosa, que chama-se conjuntiva. A conjuntiva, ela, como qualquer membrana mucosa, ela desidrata. Então, no inverno, pouca chuva,
baixa a umidade do ar, o tempo fica muito seco e o olho fica muito seco. Essa conjuntiva, essa membrana desidrata, e aí são os sintomas clássicos do olho seco. A sensação de areia nos olhos, irritação, ardor, o olho fica vermelho e pode até lacrimejar. O olho lacrimeja, mesmo estando seco, porque tem um lacrimejamento reflexo, que é uma tentativa do corpo tentar melhorar, resolver a situação. Agora, doutor Nilton, aí vem aquelas receitas aí que a gente conhece, né? Desde a aplicação do soro fisiológico, até da água filtrada, já ouvi, até para conjuntivite, gotinhas de leite materno. Liliane, soro fisiológico não tem o pH adequado para ir para o olho, então ele vai desidratar mais ainda os olhos. Então, completamente contraindicado. Água filtrada. A água ela é filtrada, mas ela não é estéril. Tá. Para tomar, está ótimo, porque o trato gastrointestinal ele está preparado para isso. Tem muitas bactérias que vivem aqui nas nossas vias intestinais. Agora, o olho não. O olho, ele, por ser pouco vascularizado, principalmente a córnea, que é a parte anterior do olho, ele fica suscetível a alguns patógenos. Então, essa água pode, mesmo filtrada, mesmo fervida, pode veicular alguns micro-organismos estranhos ao ambiente ocular e aí sim pode dar uma conjuntivite. Então, vamos trabalhar no preventivo. O que devemos fazer além de lavar bem as mãos, né? Sobre todos os aspectos, até por conta da gripe também. Bom, sempre lavar sempre bem as mãos e também criar o costume de não pôr a mão nos olhos. Mas com relação ao olho seco tem que ser entendido como uma doença crônica e que tem muita relação com o ambiente das pessoas. Quer dizer, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas não usavam tanto o computador como usam agora. Computador, internet, muita leitura, sinônimos da vida moderna, não fazem mal para o olho diretamente, mas só o fato da gente estar muito tempo concentrado, por muitas horas, olho aberto, piscando menos, o olho normalmente já começa a ficar seco. Aí chega o inverno, muitas vezes é a gota d'água que faltava para os sintomas ficarem mais evidentes. Tratamentos são colírios lubrificantes, né? Existem uma série de tipos de colírios lubrificantes, alguns melhores, alguns não tão eficientes, mas todos fazem um bom efeito. E esses a gente pode pingar à vontade. Os colírios lubrificantes. Lógico, para casos de olhos secos um pouco mais graves, aí podemos fazer uso de pomadas e alguns outros artifícios, mas 90% dos casos vão melhorar bastante colírios lubrificantes. Você sabe o que é a cabeça da gente, né? Eu vim para cá, não estava com nada no olho, comecei o assunto, comecei a sentir ficar o olho seco. Olha que coisa curiosa, né? Comecei a perceber, porque até que a pessoa perceba, e aqui deve ser mesmo causado pelo tempo que eu fico exposta ao ar-condicionado, que eu acredito que também seja prejudicial, ou não? Não faz mal para o olho, mas aumenta a sensação de olho seco, porque o olho seco, antigamente, a gente imaginava que era o olho seco por falta de produção de lágrima. Hoje a gente percebe que é muito mais amplo que isso, que a evaporação da lágrima também faz bastante efeito. Então, por exemplo, o ar-condicionado deixa o ambiente seco e a lágrima evapora mais rapidamente, assim como o inverno. Quando a gente fica muito concentrado, você fica muito concentrada nos roteiros, na câmara, o que é esperado. Nisso, consequentemente, a gente pisca pouco. Automaticamente a gente pisca pouco. Pisca pouco, não repõe, é o piscar que repõe a lágrima. Então, a lágrima é menos reposta, o olho fica mais tempo sem lubrificação e aí vai ficando vermelho, vai ardendo. Chega no final do dia, você pode chegar com o olho bem vermelho e desconfortável em casa. Nós somos de um tempo, né, em que os mais vividos falavam assim, porque mais velho não, porque eu já estou entrando nessa categoria, entendeu? Então eu não falo mais velho, mas nem que a batata... Mais madura. E mais madura, então cai do pé, é uma desgrama, né? Do tempo que os mais vividos falavam assim, ó, não fique tanto tempo diante da TV, né? Hoje em dia, a gente sabe que o aparelho faz parte da nossa vida, é tão importante quanto a geladeira, no micro-ondas, na nossa casa, o que mais? Fogão, tudo mais. O que importa? A luminosidade que a gente regula nesse aparelho, porque vocês todos têm isso em qualquer marca,
eu vejo lá que muitas vezes o brilho está bem acentuado e a tela fica muito branca, enfim. Outros que conseguem enxergar com menos luminosidade. Qual é a opinião do oftalmologista? Ou é o tempo de exposição a esse aparelho que influencia? Nenhum desses aparelhos faz mal ao olho. Ele não vai prejudicar a sua visão, não vai ter uma radiação, televisão, micro-ondas, computador, celular, nada que vai fazer mal em termos do ponto de vista orgânico para o olho. Agora, pode deixar o olho irritado. Então, por exemplo, vamos falar sobre a luminosidade. Tem alguns espectros luminosos que incomodam algumas pessoas. Incomodam algumas e não incomodam outras. Então, se alguém ficar incomodado com o brilho do computador, é só mudar a tonalidade ou pôr um protetor de tela. Assim como tem pessoas que ficam desconfortáveis com o farol do carro na direção oposta à noite. Muitas vezes um óculos com lente amarela pode facilitar, pode ajudar. Mas isso é muito pessoal e é apenas um sintoma. Não é que agrida o olho. Ele fica desconfortável, mas não fica sofrendo. Com relação à distância, o pessoal tem muito medo quando a criança começa a ver a televisão muito de perto, porque no passado não tinha tanto acesso ao oftalmologista, então a criança que ficava muito próxima à televisão é porque era míope, de longe não enxergava, então era uma forma de detectar a criança míope. Hoje em dia não tem mais isso. Algumas crianças gostam porque gostam de ficar perto do computador ou da televisão, isso não faz mal nenhum e não indica necessariamente nada. E o tempo de exposição, o que vai fazer é que o olho vai ficar um pouco mais irritado, porque novamente a gente vai piscar pouco, vai ficar mais concentrado, então talvez o olho possa ficar um pouco seco, o que de repente a gente lembrando de piscar um pouco mais ou pingar algumas gotas de colírios lubrificantes poderiam resolver a situação. É o único caminho. Esse é o único caminho. E um caminho tranquilo, né? Porque não é um problema. Eu posso chegar numa farmácia e pedir um colírio desse ou eu preciso de receita médica? Olha, o colírio lubrificante a gente pode chegar na farmácia e pedir sim. Agora, só o colírio lubrificante. A partir daí, ou seja, um tratamento de uma conjuntivite, alguma coisa mais, uma dor no olho, algum sintoma mais específico, não. O farmacêutico estaria proibido de vender e mesmo que de repente, por engano, ele venda, a pessoa não deve instilar. Agora, um colírio lubrificante com sintomas leves de olho seco, que são olho vermelho, irritado, sensação de areia nos olhos, ligeira coceira, principalmente no final do dia, isso sim, o colírio lubrificante pode ser comprado normalmente na farmácia e lógico, se não resolver, aí vamos para o oftalmologista para ver o que está acontecendo. Muito bem, você pode enviar sua pergunta aqui também para o nosso oftalmologista, Dr. Newton Cara José Júnior, e também desde já eu queria deixar um contato eletrônico, porque o nosso tempo aqui urge e é curto, mas eu já quero aí de alguma forma ajudar as pessoas que têm dúvida nesse sentido. Você pode fornecer? Eu sou médico do Hospital das Clínicas da USP, então podem enviar para o Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas, o HC, a gente vai ter o maior prazer em respondê-las. Muito bom. Gente, terapia neural eficiente contra dores crônicas. A terapia neural consiste na aplicação de anestésicos em plexos nervosos para liberar os pontos e focos de interferência existentes no corpo humano doente. O método vem sendo utilizado desde a década de 1920 na Europa. A abordagem ainda é considerada alternativa, mas obtém ótimos resultados no tratamento de algumas doenças crônicas e principalmente de dores crônicas. Doutor Heinz Conrad, quer dizer que como ela é classificada de dor crônica? É aquela dor intermitente, é aquela dor consistente, é aquela dor que está acima da média de suportado pelo ser humano? O que é uma dor crônica? Defina para nós. A rigor, dor crônica são aquelas dores que já existem há pelo menos 3 meses. Essa é uma regra assim, aproximada, que já foi tratada e sem sucesso, e ela persiste e insiste em incomodar o paciente continuamente. A partir daí se chama de dor crônica. Esse critério é bastante elástico, mas é alguma coisa por aí. E aí, doutor, esse tratamento aqui, que desde 1920, quando eu contei para o pessoal de casa, que é realizado na Europa, já podemos contar com ele aqui no Brasil? Bom, eu trabalho com terapia neural há 40 anos. Comecei em 1974. Você não tinha nem nascido ainda. Obrigada. Você viu, né? Que faz um creminho. Espetáculo, né? Vamos lá. E foi desenvolvido e descrito, primeiramente, por 2 médicos irmãos alemães, os irmãos Hunecke.
que tiveram digamos, um aluno, um pupilo muito famoso, chamado Peter Dosch, que escreveu um livro e que eu conheci pessoalmente há muitos anos, e que introduziram isso na medicina alemã. Mas como a literatura era em idioma alemão, quem fora da Alemanha ou fora da Europa de língua alemã sabe ler textos científicos, textos médicos alemães. Então fica difícil, né? O bloqueio de plexos nervosos, como você disse, claro, faz parte da terapia neural. Mas o charme da terapia neural são as injeções intracutâneas e subcutâneas de substâncias anestésicas locais. E a distância. Por exemplo, eu tenho casos em que eu trato uma dor de coluna, uma lombalgia, com uma injeção em um ponto da perna. Olha isso. É uma coisa extremamente curiosa. Ou uma dor no ombro com uma injeção aqui na nuca, aqui em cima. Existem, assim, das coisas mais esquisitas, surpreendentes na terapia neural. E esse é o charme dessa terapia. Porque ela usa um medicamento anestésico, que custa pouco, mas o difícil é saber onde injetar. Porque injetar com uma agulhinha pequenininha, agulha de insulina, qualquer um sabe fazer. Qualquer que não tenha nada a ver com medicina sabe fazer. Mas saber onde injetar e quanto, aí a coisa fica difícil. Agora, doutor, vai atenuar a dor desse paciente, vai postergar, né, a tranquilidade. Em alguns casos, ela tira mesmo a dor. Tira? Tira. Não é em todos, evidentemente. Sim. Mas tem casos em que a simples terapia neural tira a dor. E outros em que ela atenua e atenua bastante. E tem uma porcentagem mínima de efeito zero, que eu chamo, que por mais que você queira, você não consegue, com terapia neural, tratar essa dor. Então, você tem que lançar a mão de outros métodos terapêuticos, outros medicamentos e coisas assim. Vou falar de um jeito bem simplista, porque é assim que eu me comunico, porque aqui eu sou aluna, entendeu? Tenho grandes mestres todos os dias, viu? É um curto-circuito que dá nos neurônios, que de alguma forma... Não é detectada uma doença, um tumor, algo evidenciável, mas a pessoa continua dizendo, estou sentindo dor. O que acontece? Não é propriamente um curto-circuito. O curto-circuito, de fato, existe em lesões nervosas consequentes a, digamos, um herpes zoster, o cobreiro. Certo. Ele desmieliniza trajetos nervosos, e aí sim, é como se encostasse um fio elétrico no outro, sem aquela capinha de plástico. Mas não é... O princípio da terapia neural não é bem esse. Ele restabelece o ambiente elétrico dos tecidos em geral. Certo. E é uma coisa muito interessante, olha, uma das questões fundamentais da terapia neural é o que eles chamam de campo de interferência. Né? Eu tenho uma rede imagina uma rede de tênis, da quadra de tênis. Cada uma daquelas malhas seria uma célula. Se eu coloco aquela rede sob tensão elétrica, se ela fosse de arame, digamos, aquilo criaria um campo eletromagnético e funcionaria como uma resistência. E em cada malha haveria um campo elétrico. Se eu modifico a textura dessa rede, por exemplo, através de uma cicatriz na pele, ou um emaranhado, um nodulado dentro dessa rede, e colocar ela sob tensão elétrica, eu vou modificar o total, o todo. O todo vai ser diferente. É difícil explicar isso, é uma coisa muito esquisita. E cada uma dessas malhas, mesmo aquelas mais distantes daquele defeito, vão sentir as consequências. Se eu chego lá e neutralizo eletricamente esse erro, esse defeito, eu faço com que a coisa toda volte ao normal, ao ideal. Eu sei que é difícil. Não, ficou mais fácil, só a forma de explicar. E por isso que eu consigo, por exemplo, injetando uma cicatriz no joelho. Eu tive um caso que me marcou muito, um amigo meu, aliás, amigo do meu pai, ele, quando criança, tinha caído, se machucado o joelho, tinha uma cicatriz assim, muito grande no joelho. E um dia ele apareceu no consultório com uma dor lombar, sem causa aparente. Eu sei que ele não tinha sofrido queda, não tinha acidente, não tinha patologia de coluna, mas uma dor lombar muito importante, muito forte. Aí, no exame, eu vi, puxa, você tem essa cicatriz? Foi quando eu era criança. Então, eu injetei a cicatriz, e só a cicatriz, no joelho. A partir daquele momento, em questão de minutos, a dor lombar foi embora. E, neste caso, não precisou de repetir. Em geral, precisa repetir algumas poucas vezes. Nesse caso, em particular, não foi necessário repetir sequer. E por que o senhor olhou para a cicatriz e achou que fosse a cicatriz? Foi um insight?
Experiência, né? Aí são os 40 anos, né? Muito bom, muito bom. Olha, você pode e deve participar aqui enviando a sua pergunta também para o Dr. Heinz Conrad, médico cirurgião, já para o também oftalmologista, o Dr. Newton Cara José Júnior. E agora eu vou conversar também com a Ana Maria Cristiano Ney, ela que é reumatologista, pois é, dor intensa, persistente nas costas por mais de 3 semanas, que piora em repouso e melhora durante o dia, pode ser, sabe o quê? Sintoma de espondilite anquilosante. Falei certo? Anquilosante. Anquilosante. Quase um palavrão pra gente, né? Doença inflamatória autoimune que se origina nos quadris. Pois ela faz com que as vértebras cresçam e formem nódulos que causam aí rigidez e dificuldade de movimentos. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. Agora, doutora Ana, como fazer esse diagnóstico através de exames? Pertinho. Hoje em dia, a gente tem até os diagnósticos pré-clínicos. O paciente, às vezes, não tem sintomas e é encaminhado por um colega, por exemplo, oftalmologista. Oftalmologista? Oftalmologista. Olha. Um exame de vista, o médico detecta que ele tem uma... alteração? Fugiu. O que acontece é que... Uma uveíte. Muitas vezes... O primeiro sintoma de algum problema reumatológico, uma artrite reumatológica, mesmo espondilite anquilosante, pode cometer os olhos. A parte interna dos olhos é muito vascularizada. Então, antígenos, anticorpos, elas ganham o olho mais rapidamente. Então, olho vermelho e dolorido pode ser uma uveíte, uma inflamação ocular, e que muitas vezes é relacionado ao primeiro sintoma de uma doença reumatológica. E a gente percebe, daí examinando é fácil de perceber, fica bem claro e, lógico, encaminha. Mas vermelho aparece e tem a mesma aparência, né, de uma irritação que poderia ser confundida com uma conjuntivite, por exemplo, ou não tanto? Poderia, para o leigo, sim. Pode ser confundido. Para o oftalmologista... Mas dói, é isso que eu quero saber, incomoda? Dói. Tá. Conjuntivite, olho seco, costuma não doer. Tá. Uveíte, que é a inflamação dos olhos, dói. Tá. Né? Agora, a dor pode ser a dor não precisa ser muito intensa, necessariamente. Quer dizer, então, é para se tomar cuidado também. Nem todo olho vermelho é só uma conjuntivite ou um olho seco. Gente, mas é um sintoma, tirando dos olhos, que não é raro da gente ver, né? Eu estou com muita dor nas costas, aí atribui a coluna, não é isso, doutora? A má postura. Geralmente, assim, quando o paciente apresenta dor, é uma dor de longa duração. Ele vem tratando, muitas vezes, com ortopedista ou com clínico. Eu sentei de mau jeito, eu fiquei de má posição, e aí eu fiquei com dor. Mas essa dor não melhora com nada. Então, quando ele vai... ele é encaminhado ao reumatologista e a gente tem todo um protocolo para fazer as perguntas, quando não vem do oftalmologista já com hipótese diagnóstica, então a gente vai fazer exames posturais, exames da coluna, exame do paciente. Então, algumas limitações de quadril, algumas dores em movimento, em alguns movimentos que a gente faz, a gente identifica a doença. Mas, basicamente, essa doença ela começa na adolescência. Criança com 10, 11 anos, que começa a ter alterações e todo mundo encara como má postura na escola. Mas os olhos já manifestam a vermelhidão, não? Às vezes, sim. Às vezes ele vai e tem já uma vermelhidão atribuída ao computador, ao ficar vendo televisão, e muitas vezes não se procura, até porque é difícil fazer esse diagnóstico precocemente em criança. Mas a doença começa em si na criança. E ela avança? Avança. Ela começa no quadril, nas articulações sacroiliacas, ela vai entortando todo o ângulo da coluna, fazendo o que a gente chama de coluna de esquiador. Todas as curvaturas se invertem e eles ficam em arco. O quadril vira para frente, faz uma báscula de bacia, ele tem uma necessidade de flexão dos joelhos e tem limitação de rotação de cabeça e de alguns movimentos. É uma doença extremamente grave quando não diagnosticada em tempo para ser tratada. Hoje em dia temos tratamento, não há cura, mas os tratamentos impedem que essa doença evolua dessa maneira, tão destrutiva. Nós dissemos que ela é autoimune. É autoimune. As doenças reumáticas são autoimunes. Então, são doenças que existe uma
produção de células anormais que vão degenerando alguns sítios. Mas isso é genético. Tá? Uma espondilite anquilosante, uma artrite reumatoide, a artrose, são todas doenças que têm um gene característico da família. Então, na espondilite anquilosante, a maior transmissora do gene é a mulher. Muitas vezes a mulher não tem a doença, mas ela é portadora do genzinho, da célulazinha que determina aquilo, determina a doença. E possivelmente o meu filho, se eu tenho esse problema, poderá ter, ou a filha. Quando é o pai que tem, nem sempre os filhos vão ter. Geralmente é mais nos homens, menos nas mulheres. Embora as mulheres sejam as maiores portadoras dos genes, elas não são as maiores portadoras da doença. Muito bem. E a aí... virilidão, ela não é o tempo inteiro, ela é em crises. Né? Porque ela, inflamação é uma inflamação perigosa para os olhos, que se não tratada pode dar problemas seríssimos. É mesmo? Né? Então, ela não é o tempo inteiro. Ela pode nunca acontecer, ou como ela pode acontecer logo no começo da doença ou em qualquer outra fase, mas ela é por um tempo específico. Você vê que o corpo fala, né? Quando que eu podia imaginar que os olhos pudessem revelar alguma alteração dessa natureza? Não é isso, doutor? É por isso que eu achei importante falar isso. Porque, claro. Né, porque nem sempre tem a doença está instalada e vai dar clínica. Não, a gente tem que fazer o diagnóstico antes de acontecer a clínica. E aí, uma vez detectada a doença... Aí são tratamentos com anti-inflamatórios por algum tempo. A gente, até alguns anos atrás, até 2006, a gente tinha pouca medicação. A gente dava os imunossupressores, que era um terror, porque são imunossupressores que também são usados em câncer. Então, quando a gente prescrevia um metotrexato, por exemplo, nossa, mas isso é usado para câncer. Realmente é, mas é lógico que são doses diferentes. Hoje não, hoje a gente tem a terapia biológica, desde 2006 no Brasil, que dá resultados fantásticos. O paciente não evolui para essa modificação completa do arco da coluna. Ele leva uma vida normal, pode trabalhar, pode praticar esportes, então leva normal, mas não tem cura. Parado o medicamento, 2, 3 meses depois, volta tudo. E aí a dor é cessada com o tratamento? Com o tratamento medicamentoso e com exercícios e orientações posturais. Muito bem. Quer saber mais sobre esse assunto? Também pode participar aqui conosco através do telefone do ouvinte, se estiver nos acompanhando aí de 12h a 1h. O número 11-5081-3782. Eu quero te fazer um convite também para você baixar o aplicativo da TV Êxito. Você ainda não tem o aplicativo? Não me conta isso. Você participa aqui comigo, acompanhando 24 horas, uma programação diferenciada. Vou mostrar o aplicativo para o pessoal aí em casa? Olha lá. Você deve ter o seu, porque afinal de contas, viu, é de graça. A procura por correções físicas aumenta aí 60% no inverno, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E são várias as razões. Primeiro, porque o sol fica proibido durante a cicatrização. Segundo, porque o uso de cintas modeladoras necessárias em vários casos é menos incômodo no frio. Por fim, as férias tornam mais fácil aí encarar uma cirurgia plástica. É isso, doutor Marco Flávio Mastrandonax? É isso sim, Lili. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu acredito hoje que o maior fator seja o prático-econômico, na verdade. Porque o que acontece? As mães que têm as crianças em idade escolar conseguem ter um tempo, um break para poderem fazerem as suas cirurgias. Então, fica muito mais fácil você conseguir não ter que pegar a criança na escola e etc. O uso da cinta no inverno, hoje eu acho isso muito questionável, porque quando você faz uma lipoaspiração, tudo bem que a gente sabe que hoje o ideal da lipoaspiração são porções localizadas, ela tem que ser programada, ela não pode ser de alto volume, maior volume que pode ser feito é 7% do peso corporal em litros, então a pessoa de 100 quilos pode tirar 7 litros no máximo. Porém, o que acontece com a pele é que a lipoaspiração, ela produz uma agressão mecânica, porque ela arranca a gordura do local através do vácuo.
Então, quando isso acontece, você naturalmente tem uma vasodilatação da pele. Todos nós sabemos que a pele se comporta como o radiador do corpo, é ela que faz as trocas de calor. Então, seja no inverno, seja no verão, você perde um pouco a noção desse calor, porque todos os pontos que foram abordados, eles perdem a capacidade temporariamente de termorregulação. Então você sempre vai sentir calor, tanto no frio quanto no inverno. Tanto é que uma das coisas mais gostosas que tem, e eu falo isso porque já passei pelo processo, é você colocar a cinta no freezer. Depois que você toma banho, quando você veste a cinta, vem aquele gelado, parece que você está no paraíso, é um negócio muito gostoso. Em relação à incidência solar... Não sabia essa da cinta, não. Adorei a história. É muito legal isso. No freezer, coloca? No freezer, coloca a cinta no freezer. Porque você tem que ter duas cintas. Uma cinta para enquanto você está usando, aí ela vai sujar, algumas vezes mancha de sangue, etc. Você manda lavar. Quando é que você manda lavar? Quando você vai tomar banho. Então você tira a cinta, fica tomando banho, e aí na hora que você saiu, que você está enxuta e etc., que você vai vestir, aí você tira ela do freezer e veste. É uma delícia. É uma delícia, é muito legal. E outro fator em relação à incidência solar também é uma questão muito relativa, porque mesmo estando em regiões de trópico, subtropicais e não equatorianas, onde a incidência sempre é muito grande, mas ainda assim você tem uma quantidade importante de ultravioleta. A incidência da luz ultravioleta é que fixa o sangue, que é o hematoma, que é a hemoglobina que saiu de dentro da célula, e essa hemoglobina é fixada na pele quando você tem hematoma. Perdoe, gente. Quem é que fixa esse pigmento na pele? É o ultravioleta. Então, em relação a essa incidência, eu não acredito muito, não. Acho que é uma coisa bem relativa. Por exemplo, tem muita gente que faz cirurgia em janeiro. Por que se faz cirurgia em janeiro? Porque as crianças estão em férias, as crianças não estão indo na escola, e tem muita gente que não vai viajar e aproveita janeiro para fazer as férias. Onde é que se menos faz férias? Onde é que se menos faz cirurgia? Onde a gente menos opera é imediatamente após o carnaval. As pessoas gastaram dinheiro no Natal, as pessoas gastaram dinheiro no Ano Novo, e as pessoas vão gastar um monte de dinheiro no carnaval. As crianças estão entrando na escola de novo. Então, essa época é a época mais tranquila. Aliás, a minha recomendação para que as pessoas façam cirurgia, quem puder, seja certamente entre março e maio. São os melhores meses, é onde as coisas estão mais tranquilas, os hospitais não estão lotados, a incidência solar está ótima, é excelente. Agora, se é uma população que não tem filhos na escola, aí elas operam em outubro, aí entra aquele negócio da preparação para o verão. Aí a mulherada vai se preparar para o verão, então elas querem ficar bem em cima, então a época de se operar é agosto, setembro e outubro. E a essas pessoas que recorrem à cirurgia, um procedimento cirúrgico, para ter um shape satisfatório no verão, ou seja, uma coisa mais imediatista, o que dizer? Porque é um conjunto de coisas, né? Olha, você sabe que isso é uma pergunta muito interessante. Tem a arte do cirurgião plástico, mas tem também o empenho da pessoa que se submete à cirurgia. Olha, uma das coisas que é necessário que as pessoas entendam é que a melhor efetividade da cirurgia de contorno corporal é para a gordura localizada. Com gordura localizada, você não vai me dizer que você vai ficar 8 horas na academia, comendo um pedaço. Só assim você vai conseguir. Isso é vida de atleta de alta performance. Ninguém de nós assim consegue levar uma vida dessa. Se tanto você consegue ficar 1 hora por dia na academia, quem consegue ir. Então, uma das linhas de pacientes que eu tenho operado mais, por acaso, são fisiculturistas. Por quê? Porque eu consigo dar uma definição
nas regiões de gordura localizada, onde possível. vai ser impossível. O cara vai ter que fazer uma meta sobre-humana, vai ficar comendo peito de frango cozido no soro fisiológico, batata doce, aquela dieta de arrebentar qualquer um, né? Então não é um negócio fácil. Agora, se você tem a possibilidade de fazer uma cirurgia com a cânula, com o calibre da cânula adequado, você pode mexer em pessoas que tenham um delineamento abdominal muito bom e você vai dar um contorno excelente para elas. Eu sou prova disso. Deixa eu fazer. Mas você já nasceu linda, né? Nasci linda nada. Eu tenho amigos que ajudam com a beleza, viu? Gente, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas já já a gente volta com outras orientações aí sobre saúde para você. Até já. Eu tenho experiência. Parabéns pela explicação. Plano de sustentabilidade seria uma saída para a cidadania no Brasil hoje? A saída para a cidadania no Brasil hoje é focar na mudança do sistema eleitoral. Ambiente legal. Aqui, na TV Êxito. Olá, eu quero estar com você, celebrando a graça e a bênção de Deus no Bênção na Web. Que a alegria de Deus possa hoje entrar na sua vida, meditando a palavra de Deus, refletindo e transformando em vida. Não perca a nossa programação na TV Êxito. Assista conosco esse programa, recebendo sempre a alegria de Deus na sua casa. Que fala, eu quero te contar, pode baixar o retorno aqui que está atrapalhando, viu? O uso de medicamentos e a compra de óculos sem orientação médica podem trazer complicações mais sérias, como a indução ao glaucoma e a catarata, viu? Oftalmologistas alertam para a necessidade de sempre se consultar um profissional, mesmo para um simples colírio, pois, em muitos casos, os mesmos sintomas podem estar relacionados a diferentes doenças da visão. Bom, a gente sempre indica aqui, viu, doutor Newton, nada de automedicação, mas para muitos isso é complicado, né? Liliane, é isso mesmo. A maior parte dos sintomas oculares, olho vermelho, ardor, secreção, vai ser olho seco, alergia, às vezes uma conjuntivite leve. Isso às vezes até melhora sozinho. Às vezes um lubrificante que a gente pode comprar na farmácia normalmente pode ajudar. Agora, passou disso, existem colírios perigosíssimos, né? Então, por um lado, existem colírios perigosíssimos, por exemplo, colírios de corticoide. Corticoide é ótimo para acabar com a dor, acabar com a alergia. Resolve os sintomas, mas a gente paga um preço muito grande, muito alto para ele. Ele pode aumentar a pressão dos olhos, se usado cronicamente pode induzir a catarata. Pela madrugada. Se a gente usar colírio de corticoide e for uma conjuntivite por herpes, a gente pode ficar cego. Né? E como é que vai saber? Só o oftalmologista examinando com cuidado. Mas isso é vendido aleatoriamente na farmácia? Não deveria ser. Mas é. Mas é. Na prática é porque a gente chega no consultório, a gente percebe pelo consultório. Então, isso é problemático. Por outro lado, um olho vermelho crônico, uma conjuntivite que não melhora, pode ser que tenha mais alguma coisa envolvida. Não seja uma simples conjuntivite, não seja um simples olho seco, uma alergia tranquila. Pode ter mais coisas envolvidas que as pessoas não estão percebendo. Uma uveíte, por exemplo, de origem reumatológica, de outras, ou por outras causas, que também podem levar ao prejuízo ocular. Podem levar a catarata, podem levar também ao glaucoma, pode perder a visão em muitos casos. E no olho, o olho é pequeno, mas ele é muito bem estruturado. É difícil recuperar o que foi perdido já. Então, nesse caso, o tratamento rápido, ou mesmo o tratamento preventivo, é muito importante, porque é difícil a gente pôr ele no lugar depois que fez um estrago grande. Né? O olho é como se fosse uma máquina fotográfica, tudo muito bem ajeitadinho para conseguir o produto final, que é a visão. Então, tem esse perigo sim, colírios inadvertidos, tirando os lubrificantes oculares, que é tranquilo, eles podem fazer mais mal do que bem. Não tratar uma doença que
pode ter os mesmos sintomas, de repente, de uma conjuntivite ou de um olho seco, mas que não passa com o tempo sozinho também, é perigoso. E óculos escuros, às vezes a gente acha, não, vou comprar óculos no camelô porque é mais barato, mas vai me proteger também. Você acredita que é melhor não usar... O Dr. Marcelo falou sobre o Marco falou sobre a radiação ultravioleta. Sabia que é melhor não usar óculos escuros do que usar um óculos falso? Que não tem escuro, mas sem proteção ultravioleta. Fantástica essa informação. É pior, porque se você usar um óculos sem proteção ultravioleta, mas só que seja só escuro, ele vai abrir a pupila, a parte escura dos olhos vai abrir. E o ultravioleta passa. E o ultravioleta vai passar muito mais. Né? Então, quando a gente está no escuro ou no cinema, o olho fica todo escuro, porque a pupila, que seria uma janela para dentro do olho, vai abrir, e aí vai passar mais ultravioleta, vai fazer mais mal para o olho. E como escolher um óculos adequado? Quer dizer, de sol, por exemplo? Tem alguma lente que é mais recomendável? Sabe por que é delicado? Porque nenhum aparelho disponível, fácil por aí, vai conseguir ver se o óculos escuro, claro sim, mas o óculos escuro tem proteção ultravioleta. Então, só aparelhos grandes, caros, por exemplo, que estão no Inmetro, ou em grandes universidades que vão poder fazer essa diferenciação. Os de marcas que são bem caros, significa que eles têm essa... Significa que eles têm, sabe por quê? Por causa da confiança da marca. Porque fazer esse tratamento para proteção ultravioleta do óculos não é caro. Né? Então, uma marca de confiança, ela vai fazer normalmente essa proteção. Agora, de repente, um óculos que é feito na China por R$1, é vendido aqui por R$5. Quer dizer, nessa margem de segurança, de repente, 50 centavos... por exemplo, do tratamento ultravioleta, faz diferença no lucro do fabricante. Qual é a diferença da lente que a gente usa de grau, né? Qual a diferença do vidro para aqueles de plásticos que é comercializado por aí? Bom, aí então já vamos mudar o assunto agora para a qualidade da visão. Não tem nenhum problema, a gente está com vista cansada, não está enxergando bem para perto, a gente ir na farmácia e comprar um óculos pronto. Para quebrar um galho, está ótimo, isso não vai fazer mal para os olhos. Agora é o seguinte, dificilmente as pessoas vão ter o mesmo grau num olho e no outro. Né? Assim como a minha mão não tem o mesmo tamanho de uma para outra. Né? Tem alguns milímetros de diferença. O grau também. Se eu usar um óculos que é igual nos dois, e na verdade o seu grau é diferente, você vai fazer uma aproximação. Isso pode dar dor de cabeça. Se a gente lê por muito tempo, pode dar dor de cabeça. O óculos também de lente de plástico, ele tem uma que a gente chama de aberração esférica. A parte lateral dele não é bem feita. Então, ele pode dar até um efeito prismático. Isso significa que, às vezes, ele pode ver duplo. Né? Mas o cérebro, fazendo esforço, consegue juntar as imagens, mas às custas de esforço muscular e do cérebro. Isso, depois de muito tempo de concentração, de estudo, pode dar dor de cabeça. Então, para quebrar um galho, para ler alguma coisa rápida, não tem problema nenhum. Agora, se você for usar por muito tempo, aí você pode ter dor de cabeça, você pode ter desconforto, pode cansar rápido, enquanto você poderia ler 100 páginas em 2 horas, você vai ler 50 e já vai ficar com dor de cabeça. Bom. Mas não vai fazer mal para o olho. Gente, deixa eu correr aqui. A Raquel, da Vila Prudente, pergunta para o doutor Nelson Letícia, vou pedir licença aos senhores aqui, ele está comigo por telefone, é cirurgião plástico. Doutor Nelson, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Ô, doutor Nelson, deixa eu saber aqui uma coisa. Na verdade, a Raquel que quer saber em que situação pode ser usada a cirurgia a laser, se é só de face. Olha, a gente usa laser na face em várias vertentes. Uhum. No nosso serviço, todas as cirurgias de pálpebra são feitas, os cortes são feitos com laser. Porque a gente usa uma abordagem que a gente chama de, inclusive com o oftalmo regulado, gostaria de saber dele, né? O que ele sugere, o que ele acha dessa nossa ideia, porque a gente só faz na pálpebra inferior. Doutor Nelson, eu vou ter que interromper a nossa ligação, eu vou pedir desculpa, porque eu estou com um probleminha técnico aqui no estúdio. E eu não estou ouvindo bem o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Um beijo. Tchau.
Muito bem, olha, eu quero te contar que dor nas costas, nas articulações e enxaqueca não são nada demais, desde que não se tornem rotina. O caso é diferente daquele de quem sofre com problemas assim diariamente. Alguns erros comuns são esperar a dor passar sozinha, não se exercitar, pular a fisioterapia, evitar tratamentos complementares, automedicar-se, muda o tratamento por conta própria, né? Mudança do tratamento por conta própria e muitos outros. É isso, doutor Heinz? Existem vários erros, dos mais comuns, na verdade. Mas antes disso, eu queria só mencionar uma pequena crítica ao termo medicina alternativa ou método alternativo. Eu gosto de citar o exemplo da acupuntura, que chinês, japonês, coreano, os orientais fazem isso há 4.000 anos ou mais, com resultados fantásticos. 2 bilhões ou 2,5 bilhões de pessoas fazendo acupuntura, com resultados fantásticos. E nós, na nossa medicina científica, moderna, ocidental, que a fazemos há 150, digamos, no máximo 200 anos, chamamos a eles de alternativos. Ora, bolas. Quem que é alternativo nesse caso? Eu acho que chamarmos a acupuntura e outros vários métodos de alternativos é uma arrogância de nossa parte. Mas, dito isso, em relação às dores, o primeiro erro dos mais comuns é ignorar a dor. Não, isso não deve ser nada. De repente é uma coisa séria e o coitado do paciente acha que não deve ser nada e daqui para frente ele só vai piorar, quando poderia procurar tratamento e evitar essa piora. Segundo erro dos mais comuns é a automedicação. É uma atitude não só tipicamente brasileira. O mundo inteiro se automedica, a não ser em lugares onde você tem fácil acesso a excelentes serviços médicos, que são poucos, na verdade. O abuso de medicamentos, tipo anti-inflamatórios, os diversos anti-inflamatórios, eu não vou citar marcas, evidentemente, mas os diversos anti-inflamatórios que existem, todos eles têm seus efeitos colaterais bem conhecidos e importantes, que o paciente acha que não existem ou que são menos importantes e não dá bola. E depois começa a ter efeitos secundários, às vezes brutais, por causa do abuso de anti-inflamatórios. Claro, não fazer uma fisioterapia que lhe foi recomendada, não fazer a ginástica, ou quem sabe até um esporte que lhe é recomendado, que é importante, é prejudicial ao paciente, né? Muitos casos de dores, e aí também a colega ortopedista, reumatologista vai concordar, são devidos à má postura, ou no trabalho, ou no sofá de casa, com aquelas posturas esquisitíssimas, né? E fica durante horas naquela postura e depois acha estranho que alguma coisa na coluna dói ou nunca dói. Então precisa corrigir a postura, tanto no trabalho como em casa, né? Modificar a prescrição médica é uma bobeira, né? Se o médico que estudou alguma coisa de medicina recomenda que faça isso, o leigo, por favor, não faça a besteira de querer modificar isso aí, achar que ele sabe mais do que o médico. Ele, pelo menos, deveria consultar o médico. Mas não é raro, né, acontecer, né, doutor? Não é raro? Que eles tomem a iniciativa, né? Meu Deus, é muito frequente, né? E um erro, eu diria como último aqui, em casos graves, de longa duração, dores realmente importantes, incapacitantes, o erro de não procurar algum especialista em dor. Porque são poucos os médicos que são especialistas em dores. Tem muitos médicos que tratam dores, mas de uma forma, assim, digamos, generalista. Mas em casos graves, casos de dores prolongadas e importantes, convém procurar um especialista em dor. Muito bem, olha, tem muita gente já participando aqui por e-mail e quer conversar conosco, mas antes eu vou entrar nesse assunto aqui que é importantíssimo, que é para que você fique atento aos sintomas, sabe de quê? De artrite e artrose. Artrite e artrose, gente, são doenças diferentes, viu? Reumáticas, crônicas e progressivas, que podem cometer aí pequenas ou grandes juntas, com ou sem dor. É importante estar atento a sintomas como dores nas articulações e aí a procura por um médico para iniciar logo o tratamento é importantíssimo. Incluir também exercícios em alguns casos e até cirurgia, é isso, doutora? Em alguns casos, cirurgia. Na realidade, existe uma grande confusão entre artrite e artrose. As doenças reumáticas, elas acometem juntas em geral. Existem as doenças reumáticas que só deformam as juntas, sem provocar dor. Então, até uma historinha que eu conto para os meus pacientes, assim,
Primeiro eu notei que apareceu um pé de galinha, eu fui no cirurgião plástico, meu cabelo começou a ficar branco, eu pintei e de repente eu olhei para minhas mãos, elas estavam tortas e não sentiu nada. Então isso é um sintoma de uma artrose, ela vai degenerando, ela vai destruindo a articulação e muitas vezes sem sintoma nenhum. Se a pessoa não estiver se auto-observando, não percebe. Alguns casos de artrose são altamente incapacitantes. A pessoa tem limitação de quadril, limitação de joelho, em geral por excesso de peso, por esforço físico, por também genética, que vai herdando. Isso é a artrose, então é uma doença degenerativa que destrói a cartilagem da articulação. A artrite, que mais, para nós reumatologistas seria artrite reumatoide, é aquela que destrói a articulação e o osso. Então ela é muito destrutiva, muito grave e muito dolorosa. Então, qual que é hereditária? Todas são hereditárias. Todas. Mais grave, artrite reumatoide. De difícil tratamento, artrose. Artrose? É. Infelizmente, para artrose a gente não tem um tratamento que seja eficaz. E para artrite reumatoide a gente tem a terapia biológica, que a gente fala para o paciente, está deitado e fala, levanta e anda. Depois começa a tomar uma medicação biológica. Na artrose, não. A gente manda fazer exercício, vai dando os antirreumáticos, vai dando as glucosaminas, as condroitinas, mas tudo com resultados bastante pequenos. Tímidos. E não existe um tratamento de prevenção, já que diagnosticado precocemente? Não, se o paciente ele tem uma predisposição familiar para artrose, a gente orienta, faça exercício, fortaleça a sua musculatura, que você fortalecendo a musculatura, você diminui a carga em cima da articulação e com isso a possibilidade de ter dor e de deformar é menor. Mas vai evoluir a si mesmo. Com o exercício ele melhora a qualidade de vida, mas ele não impede a evolução da doença. E chega ao ponto, inclusive, o ponto alto dela tem alguma idade específica ou não necessariamente? Geralmente, a partir da menopausa na mulher, a coisa é um pouco mais progressiva, até por causa dos hormônios mesmo que se modificam, e a mulher, geralmente nessa idade, tem uma vida mais sedentária, não se exercita por conta da família, e vai engordando, e isso tudo vai fazendo com que a coisa se torne mais grave. O sobrepeso... é uma dos agravantes. A artrose. Artrose. A artrite. Artrite, também? Se a gente pensar, porque artrite e artrose é um termo que hoje em dia se confunde, a gente fala mais em osteoartrite, mas quando a gente fala em artrose mesmo, vamos deixar a palavra artrite de lado, porque na realidade é a inflamação e deformação das juntas, tá? E pode acometer qualquer articulação. Qual é a faixa etária que ela pode se manifestar? Em geral, na mulher, a partir da menopausa. Antes não tem nenhum alerta que a gente possa buscar? Não, geralmente é isso que eu falei. Às vezes a pessoa nota que as juntas estão engrossando e procura o médico. A gente pode fazer um autoexame? Pode, só olhar os nozinhos dos dedos, ver que o anel passa com mais dificuldade, na mulher é fácil, porque o anel passa a não entrar, a mão não engordou. Deixa eu ver o senhor aqui, o senhor está de anel de aliança mesmo, o senhor está sem, então o homem também pode fazer esse autoexame? Na hora que começou a notar que o nozinho não deixa o anel ou a aliança passar, é sinal de que a doença está se manifestando. Não necessariamente sentirei dor. Não sentirá dor. Certo. E aí, neste momento, o que eu tenho que fazer? Procurar o reumatologista e procurar fazer a medicação que ele orienta e os exercícios. É fundamental o exercício. Regenera se eu fizer corretamente? Você lubrifica a articulação. Você impede que aquele processo de ferrugem, vamos falar em ferrugem, que acho que é mais fácil. Aquela degeneração da cartilagem é uma ferrugem. Então, se você movimenta essa dobradiça, você impede que essa ferrugem te deixe totalmente dura a articulação. Nós falamos das mãos, mas significa que se eu tenho nas mãos, eu deixarei de tê-las no joelho? Não, pode ter em qualquer articulação. Vários pontos. Qualquer articulação. E aí também o exercício físico é mais indicado? Mais indicado. O sedentarismo é uma das maiores causas de piora da artrose. E nós estamos falando em que tipo de exercício? Nós estamos falando de musculação, aeróbico? Qualquer coisa. Eu digo para o paciente, não pode ir para academia. Você tem a calçada de graça. Você vai calçar um tênis e vai andar. Hoje em dia, em algumas praças, tem aqueles aparelhos para fazer exercício. Mas se o paciente só fizer uma caminhada de 45 minutos por dia e fizer um alongamentozinho, que geralmente isso a gente explica, ele vai ficar muito bem da artrose. Não vai ficar curado, mas ele vai restringir bastante
a sua limitação. Doutor Hans, quando a pessoa chega até o senhor, ela chega por iniciativa própria ou ela chega através de um outro colega indicado pela dor crônica? Na maioria dos casos chegam por iniciativa própria. Não sei por que essa característica, mas é o que acontece lá comigo. E procura na internet, no meu site, que é dorclinica.com, e acabam me achando também. Muito bem. Bom, eu sigo aqui, o doutor Nelson está na linha. Pois não, doutor Nelson? Liliane, que bom falar 2 vezes com você no mesmo dia, sabia? Eu estou com um probleminha técnico aqui, eu continuo sem ouvi-lo direito, mas pode falar. Bom, Liliane, é o que nós estávamos falando sobre cirurgias a laser na face, né? Então, realmente, a cirurgia palpebral, a gente usa o laser como um auxiliar nosso de cirurgia. E a gente faz uma abordagem, o oftalmo, que ele já vai dizer, a gente faz uma abordagem transconjuntival. Ou seja, a gente nunca tira a pele da pálpebra inferior. A gente sempre faz de retirada de bolsas gordurosas, tratamentos dos músculos, tudo sempre por incisão por dentro da pálpebra. Então você, com isso, minimiza muito os riscos de complicações no pós-operatório. Tem um cirurgião plástico americano, o Dr. Robert Goldberg, que ele fala num trabalho dele que a área da face menos desculpável cirurgicamente é a pálpebra inferior. Então, realmente, Liliane, o laser ele ajuda bastante em alguns aspectos. E também cuidar da pele superficialmente, entende? Você consegue uma melhora muito grande da pele mudando a característica do laser e fazendo um peeling. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, doutor Nelson. Um abraço. Liliane, um beijão e um bom trabalho aí para você. Muito obrigada, doutor Nelson. Muito obrigada. Muito bem, doutor, eu gostaria de dar um serviço para que as pessoas possam, né, saber um pouquinho mais sobre artrite, sobre artrose, sobre as inúmeras situações que a gente pode enfrentar aqui na sua área. Como é que a gente pode fazer? Bom, na realidade eu não faço parte de nenhum serviço de porte. Eu tenho só no meu consultório e fico à disposição para qualquer informação que precisem, tá? Telefone do consultório, né? Pode dar. 5543-0924, 5543-0283, fica na Avenida Santo Amaro, no Brooklyn. E crianças também, a gente tem que tomar todo cuidado, porque pode haver manifestação das crianças. Principalmente a criança que é mais precoce. Recomendações, doutor Newton, aí, para nós enfrentarmos o inverno aí com saúde nos olhos? Piscar mais. Né? Se precisarmos fazer uso de colírios lubrificantes, se for só colírio lubrificante, está ótimo. Mas aí a gente pode pedir lá na farmácia assim, ó, só lubrificante, eu não quero com nenhum outro tipo de outra substância. Nenhum outro medicamento, exatamente. E o tal que o desconforto, olho vermelho, dor ocular que não está melhorando 3, 4 dias, aí sim, procurar o oftalmologista. Muito bom. Mastrodonax, nosso querido cirurgião plástico, as suas orientações aí para quem deseja estar em forma já no próximo verão. Olha, gente, o principal é que vocês entendam o seguinte: um bom contorno corporal é fruto de um bom modo de vida. Então vocês têm que se exercitar, vocês têm que aprender a comer, a se alimentar sem excessos, melhorando a qualidade da alimentação que vocês colocam para dentro. E tudo que vai vindo depois disso é o que sobra de gordurinha localizada, e é aí que eu entro, modestamente é aí que eu entro. O efeito é sensacional, mas eu acho que as pessoas têm que realmente passar a cultivar uma vida mais saudável. É isso que eu acho que está faltando. Largar um pouco de fast food, largar salgadinhos, largar essas bobagens. Dizem que hoje a gente come comidas produtos que se parecem com alimentos. E, na verdade, não são alimentos, são rações. Então, se alimentar bem, sempre que sair da refeição, ter uma leve sensação que ainda você podia ter preenchido com alguma coisa. Isso é o ideal. Fazer suas refeições moderadas e sempre comer menos à noite. À noite, toma uma sopa, come uma salada, alimentos de fácil digestão, porque você vai passar 8 horas absorvendo energia. Portanto, você vai passar no mínimo 8 horas engordando. Nossa, Deus que não é verdade? Doutor, dor
é o grito do corpo de que algo está errado. Exato. É o alarme que o corpo dá. E você faça o favor de entender, ou procurar entender, o que o seu corpo está querendo dizer a você. Se você tem dor, o corpo está dizendo, tem alguma coisa errada. Não ignore isso. Né? Não menospreze isso, não negligencie isso. Corra atrás, vai atrás, procure diagnosticar por quê. Eu costumo fazer aquela pequena comparação. Se a casa do vizinho pega fogo, está em chamas, e uma fumaceira terrível, eu vou, compro um grande ventilador para jogar a fumaça para lá, porque ela está me incomodando. Isto, às vezes, é o único que você pode fazer, mas não é o certo. O certo seria achar qual é a causa dessa fumaça e apagar esse incêndio. Muito bom. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Obrigada a todos vocês pela audiência e paciência. Um beijo e até o próximo programa. Tchau. Que triste, Arthur, ser hereditário. Vamos fazer uma foto. Ninguém gostou desse. Não sai ainda não. Não sai ainda não. Você também, pelo amor de Deus.